Queridas irmãs, queridos irmãos, nós temos uma história que é a história da chamada ressurreição de Lázaro, no Evangelho de hoje. E ela é uma história importantíssima no Evangelho de João. Primeiro que a narrativa é muito diferente de todas as outras que João faz. Ela é simplesmente o contar de uma história, ela é linear, o que na verdade não é o estilo de João. E aqui nós temos uma história que é a dobradiça entre a primeira parte do Evangelho de São João e a segunda parte. Quer dizer, é a parte central do Evangelho de João. Ela é a dobradiça, ela vai sair da primeira parte e entrar na segunda parte do Evangelho de João. E essa história, nós poderíamos dizer assim, ela tem um lugar análogo, ou seja, ela tem um lugar tão significativo quanto é a transfiguração nos outros evangelhos. Vocês lembram da transfiguração, não é? E a transfiguração, ela tem um fator importante. A mesma coisa é a ressurreição de Lázaro no Evangelho de João. Agora, João vai preparando o anúncio de quem é Jesus através dessa história. Esse é o primeiro ponto. No capítulo 9, João tinha dito o seguinte, através da cura do cego. Jesus não é somente o Messias, não é somente um profeta, ele é a luz do mundo. Ele é a luz que nos ilumina, nos dá lucidez. Através do quê? Através dos critérios que ele mesmo prega e vive. Então ele é a luz do mundo. Para isso eu preciso conhecer os critérios, é claro. Eu preciso ler as histórias, eu preciso ler os evangelhos. Eu preciso conhecer a vida de Jesus e comparar isso com a minha vida. Aí eu vou me iluminando, eu vou me convertendo. Agora, no Evangelho de hoje, Jesus é mais do que isso. Jesus, ele é não somente a vida, mas é a ressurreição. Ele diz para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Então Cristo é apresentado aqui, ou seja, todos os critérios que nós temos em Cristo, como o caminho de vida e de ressurreição. E isso precisa ser muito bem entendido. E aqui nós temos para entendermos isso, nós temos dois temas fundamentais na história de hoje. O primeiro tema justamente é o tema da ressurreição. Jesus diz para Marta, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta, ela proclama aquela profissão de fé que era comum dos judeus, ou de alguns dos judeus. Eu sei que ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar no último dia. Que Deus vai ressuscitá-lo, como todos os outros. Essa era a crença que existia naquela época. E aí o Cristo dá uma lição fantástica. Ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Se creres em mim, quem crer em mim, não mais morrerá. Vai ressuscitar. E quem viver crendo em mim, não morrerá jamais. Ou seja, ele faz aí uma troca de palavras, onde vida e morte acabam sendo a dinâmica da própria existência. E a própria morte, ela se torna a ressurreição. Ou seja, o que o Cristo quer dizer é que aquilo tudo que nós professamos na nossa profissão de fé, na verdade, que é o julgamento e tudo mais, a ressurreição, no último tempo, nos últimos tempos e tudo mais, tudo isso acontece no momento da morte. Ou seja, no momento em que a pessoa morre. No momento da nossa morte, nós temos uma passagem para a dimensão plena da vida. Nós todos somos convidados a fazer essa passagem para uma plenitude. Nós todos fazemos ela. Então a morte para o Cristo não é o fim da vida, não é um sono profundo, mas é justamente a ressurreição. É a transformação da vida na sua plenitude, na sua completude do ser. Imaginem-se vocês como vocês estão agora.
cada um nos seus limites, cada um com as suas fraquezas, cada um com o seu limite de entendimento. Agora imagine todos vocês com as qualidades que vocês têm na sua plenitude, na sua completude. Essa é a morte. Essa é a passagem que nós fazemos para a ressurreição. E é isso que o Cristo quer dizer. A partir do momento que nós cremos nisso, a partir do momento que nós temos essa esperança, que é mais uma fé do que esperança, os nossos caminhos estão abertos. Porque a morte não é o fim, ela é uma ressurreição. Mas é mais do que isso. Ele também diz: quem crê em mim jamais morrerá. Quer dizer que essa ressurreição não é somente uma presença na hora da morte, ou seja, não é somente o fato da morte, mas a ressurreição é uma dinâmica que deve ser vivida na vida. Aí eu nunca vou morrer. E que morte é essa? De que tipo de morte o Cristo está falando? Quando ele diz que eu nunca vou morrer. Ele está falando da morte pior que pode acontecer com todos nós. A morte pior que pode acontecer com todos nós não é a morte literal. Não é a partida dessa existência. Pelo contrário, a partida dessa existência para nós é a glória. Ou seja, é atingir a ressurreição. Mas a morte pior que pode acontecer nessa existência é nós não vivermos. É nós cairmos na monotonia da comodidade. É nós ficarmos sentados esperando a morte literal. É nós não vivemos o impulso de vida e desenvolvemos o impulso de vida a cada instante. É nós deixarmos com que a vida nos leve, ao invés de levarmos a vida. É nós não construirmos história nesse mundo. É nós não fazermos história. Ou seja, é nós não sermos sujeitos. E sujeito é sempre algo ativo da história que acontece na nossa família, no nosso bairro, na nossa comunidade, na nossa cidade e assim por diante. Nós somos convidados a sermos ativos, porque isso é vida. E isso é vida. E quem crê no Cristo é aquele que vive os valores do Cristo. E quem vive os valores do Cristo, esse vive. Ele nunca vai morrer. Ou seja, ele nunca mais vai ser uma pessoa a mais nesse mundo. Simplesmente. Nunca mais vai ser simplesmente um número. Ele vai ser um sujeito que tem identidade. Um sujeito que tem personalidade. Um sujeito que vai em busca de ser a diferença. De viver os valores do Evangelho lá fora. É esse o ponto. E aqui entra um aspecto fundamental do Evangelho de hoje, que é o segundo aspecto, que é a dinâmica morte e vida. Ou seja, se quem crê no Cristo nunca mais vai morrer, quem vive realmente tem que enfrentar as situações de morte. As situações que são negativas. Morte aqui no sentido negativo. Lembrem-se que Jesus deixa Lázaro morrer para que ele possa ressuscitar. Ele deixa com que as pessoas sofram. Ele poderia ter ido antes e curado Lázaro, ponto final. Mas não, ele deixa. Ele deixa com que eles passem a experiência de morte, a experiência de despedida. Isso tem um aprendizado. Qual aprendizado? Quem vive realmente enfrenta situações de morte. Só que enfrenta situações de morte para transformá-las em vida. Esse aqui é o ponto. O morto-vivo, que é aquele que não vive os critérios de Jesus Cristo, é aquele que acontece as situações de morte, ele se enterra junto. Ele deixa se abalar a tal ponto que ele vai junto. Ele carrega os outros, inclusive. Ele puxa os outros para baixo. Aquele que vive os critérios de Jesus Cristo, em outras palavras, aquele que ama verdadeiramente o outro e ama a si mesmo e vive nessa dinâmica do amor, é aquele que enfrenta, ele não foge das situações de morte. Não é aquele que vive uma vida cor-de-rosa, uma vida azul, uma vida fora da realidade. Não, ele enfrenta a realidade.
Ele enfrenta situações difíceis, ele não foge delas. E esse aqui é o primeiro ponto. Ele não foge delas. Ele vai em encontro às situações difíceis. Para quê? Para transformá-las em vida. Esse aqui é o ponto. E viver as situações de morte, em primeiro lugar, quem vive realmente está pronto para o desapego. E nós somos extremamente apegados. Nós somos apegados às coisas, nós somos apegados às pessoas, nós somos apegados às situações. E quem é apegado acaba morrendo. Ou seja, acaba vivendo uma vida de morte. Porque não quer que a vida mude. Não quer que a vida se transforme. Não quer transformar a vida para melhor. Sempre quer se apegar à situação, sempre quer se apegar à pessoa, sempre quer se apegar às coisas. Isso é uma ilusão. A vida passa, é passageira. A vida em si é uma Páscoa. Ela é passageira. A questão é, quem comanda essa Páscoa? Quem conduz essa passagem? Quem conduz essa vida? Sou eu que conduzo essa vida ou são os outros que conduzem a minha vida? Esse é o ponto. Quem vive, conduz a sua vida. Não se deixa conduzir pelos outros. Esse é o ponto. Mas é desapegado. É desapegado dos filhos, é desapegado do esposo, da esposa, é desapegado de tudo. Porque sabe que tudo é passageiro. Vocês estão batizando os filhos de vocês hoje, não é verdade? Agora, vocês não sabem quem eles serão. Vocês vão fazer o possível para criá-los no caminho da vida. Perfeito? E vão dar critérios para eles. Mas como seus pais não sabiam quem vocês eram, não é? Tinham vocês no colo e não sabiam quem vocês eram, a mesma coisa, vocês não sabem quem é a Melissa e o Gustavo. O Gustavo e a Melissa vão crescer. E aí vão ter a vida deles. E vocês precisam se desapegar. Criá-los com amor, como filhos de Deus, mas cuidado, eles não são coisas de vocês. Eles são indivíduos que deverão ter a sua própria vida. E assim é com tudo na nossa vida. Nós precisamos viver essa morte, não é? Nós precisamos viver essas situações de morte. Mas também há situações de morte que é o conflito. Eu não posso viver sem conflito. Se eu sou uma pessoa viva, eu enfrento as situações erradas. E nós não enfrentamos as situações erradas muitas vezes. Porque nós queremos o comodismo da chamada paz. Ou seja, a chamada paz sem conflito. Que é a paz de cemitério. Não é? Todo mundo morto e ninguém incomoda ninguém. Só que não existe paz sem conflito. Porque não existe ressurreição sem conflito. O conflito é necessário. E olha, muitas pessoas na igreja viveram conflitos muito sérios em busca de justiça, em busca de um mundo melhor. E morreram assassinados por isso. Eu quero lembrar só de uma pessoa, Dom Oscar Romero. Dom Oscar Romero enfrentou todo um sistema de injustiça em El Salvador. E foi assassinado por isso. Mas viveu o conflito de frente. Mas viveu. E ressuscitou. Tenho certeza. Isso é claro. Mas nós muitas vezes queremos guardar a nossa vida. E quem guardar a vida vai perdê-la. Porque a vida vai acabar embolorando. E isso não é situação de vida. Estão me entendendo? Nós temos que enfrentar os conflitos. E conflitos têm que ser enfrentados. E nós temos que enfrentar conflitos na família, com os amigos, com a comunidade e assim por diante. E nós temos que interagir com tudo isso. O cristão é que interage com tudo isso. Então que nós possamos viver mais. Porque nós não sabemos quando nós iremos ressuscitar literalmente. Ou seja, quando nós iremos partir dessa existência. Então que nós possamos viver mais. Mas enfrentando com coragem as situações de morte. Para transformá-las em vida cada vez mais. E aí sim nós estamos vivendo a ressurreição na própria vida. E não vivendo a morte na própria vida. Que cada um aqui enfrente as situações que deve enfrentar. Se não, caso contrário, não é? Infelizmente nós teremos situações como aquelas do Rio de Janeiro que nós vivemos. Não é? Vivenciamos. Como aquela situação que foi bizarra, horrível,
não é terrível. Nós temos outras situações que são horríveis e bizarras muito perto de nós. Não é? Mas tudo isso acontece num país tão rico como o nosso. Por quê? Porque o brasileiro não enfrenta os conflitos. O brasileiro não enfrenta as situações que ele tem. O brasileiro fica quieto e sofre calado. E aí morre. Morre junto com outros e puxa outros para baixo. Que nós possamos ser luz nesse nosso mundo. Mas mais do que luz, agentes transformadores de cada situação. Ou seja, agentes da ressurreição.